Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que te teriam arrependido em saco com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém. Pode sentar em nome do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, falar de tipos e sombras. Por isso que a palavra ocaso significa que o dia terminou e o sol se pôs. É o pôr do sol, tá? Isso significa, ocaso é isto: o momento em que um astro desaparece. E do lado oeste desaparece, no horizonte, poente, pôr do sol. Quando o Senhor veio ao encontro do irmão Brana, onde apareceu a nuvem que nós temos a foto, era o oeste americano, era o pôr do sol. O dia estava encerrando e as sombras estavam caindo. Isso estava representando que a mensagem de Zacarias 14, 7, onde nós lemos 6 e 7, isso era um dia conhecido do Senhor, nem dia e nem noite será, mas no tempo da tarde haverá luz. Por isso que esta escritura é muito citada na mensagem. Quando o sol estava se pondo, foi quando o Senhor se apresentou ao irmão Brana. No oeste, era o ocaso de um dia, era o ocaso de profecia, era o ocaso de mais uma era. Tudo estava encerrando, tudo estava terminando ali. E quando o sol se põe, todas as sombras se caem. Por quê? Porque você não vê o sol durante a noite. Tudo quanto é sombra que o sol projetou naquele dia, se cai na noite. Então, não tem mais sombra. Tornou-se tudo uma sombra. Mas do outro lado, aquele sol que se pôs no horizonte, que fez o seu ocaso, aquele sol está brilhando em outro lugar. A mensagem é Cristo. O Senhor foi colocado para fora de todo o sistema religioso, dentro da era de Laodiceia. E sendo que ele foi colocado para fora, então o sol tinha que brilhar em outro lugar.
já que o sol tinha sido rejeitado, já que a mensagem tinha sido rejeitada, e o sol tinha desaparecido, Cristo estava fora da igreja, e a igreja caiu em plena escuridão, isso não significa que não tinha luz. Então foi brilhar em outro lugar. A luz foi resplandecer em outro lugar. E veio resplandecer exatamente na igreja eleita, onde o sol está brilhando. Em nenhuma igreja, mas está brilhando no indivíduo e está brilhando no eleito. Não há mais sol para o mundo. O grande astro se pôs para o mundo. Por isso que há densas trevas no mundo, trevas espirituais. Mas a noiva, ela está vivendo no brilho do sol, no brilho de Cristo, na revelação, na abertura da palavra, quando todos os mistérios que Deus tinha escondido, Ele veio e revelou a ela. Por isso que o sol está brilhando do lado de cá. E eu quero, nesta noite, deixar algumas coisas bem esclarecidas. E depois eu quero ler para vocês aqui na mensagem, escolhendo uma noiva. Ele falou ali em Cafarnaum, vocês viram o texto que lemos, foi em Cafarnaum, que ele disse que lá, em Tiro, lá em Sidom, se ele operasse os sinais que ele operou em Cafarnaum, elas tinham permanecido. Depois ele fala, se os sinais que foram feitos em Sodoma, ou seja, em Cafarnaum, fossem feitos em Sodoma, Sodoma não tinha sido queimada. Se os sinais que o Senhor fez ao longo dos 33 anos, aqui do nosso lado, nenhuma cidade, nenhuma região do mundo tinha rejeitado Cristo. Nenhuma. Onde esse evangelho fosse pregado, no poder da sua palavra, como foi pregado, então as pessoas teriam se arrependido. Mas quando esse evangelho veio, no tempo da tarde, veio para o povo de Niceia, a igreja de Niceia, ela rejeitou. Preguei ontem sobre isso, um bom trecho disso. Ela rejeitou a palavra. Então ele foi colocado para fora. Ele sai, o Senhor sai de Niceia, expulso de Niceia, e vem para uma igreja que ele tinha elegido antes da fundação do mundo, veio revelar-se a ela. Então, ele veio colher exatamente a semente que ele tinha plantado. Ele sabia que tinha uma semente, ele sabia que tinha um povo, ele sabia que tinha uma noiva para ir ao encontro dele, para representá-lo neste tempo. Então, tinha que terminar e escurecer completamente para o mundo religioso, para que a luz do Evangelho, para que a palavra fosse revelada a nós. Então, não há mais nada do lado de lá. Tudo que Deus tem, tudo que Ele tinha que fazer, Ele tem trazido até nós neste momento. Por isto que você vai observar que tudo que acontece ao longo das eras tem uma sombra para representar. Por exemplo, quando ele falou dos dias de Noé, que foi em São Lucas, capítulo 17, que ele falou dos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, a rejeição da mensagem de Noé, e a arca que Noé estava
construindo eram um tipo e uma sombra. Um tipo e uma sombra. A arca, com 3 compartimentos, falava das 3 etapas da graça: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. A mensagem de Noé, que foi rejeitada, trouxe o juízo sobre os ímpios. A rejeição, por si só, ela traz o juízo. Rejeitaram a mensagem de Noé, Deus enviou o dilúvio. Rejeitaram os sodomitas, rejeitaram a mensagem e Deus a queimou com fogo. Nós sabemos disso. Agora, quando ele fala dos dias de Ló e dos dias de Noé, aquilo aconteceu no mesmo dia, porque era uma sombra. Não era literalmente aquilo foi só uma sombra demonstrativa do que ele iria fazer no tempo do fim. Os dias de Noé era apenas uma sombra para mostrar o que iria fazer neste tempo final. Dentro da arca de Noé, tinha uma semente que passou por lá, e era a semente da serpente que passou numa das noras de Noé. Foi a mulher de Cão que passou por ela a semente da serpente. Quando Noé sai da arca, a semente estava ali. E por isso que a terra foi povoada por aqueles 3 homens, Sem, Cão e Jafé, e também nasceu os cananitas, o filho de Cão, que era Canaã, que foi amaldiçoado. Maldito seja Canaã, filho de Cão. E aquela geração cresceu, foi até nos dias de Abraão. E nos dias de Abraão, aquela geração tinha chegado o seu clímax de perversão, e Deus queimou Sodoma. E dali por diante, nós encontramos que quando Josué entrou em Canaã, aquele povo estava lá, e Josué destruiu aquele povo. É uma sequência. Atravessar o Jordão significa o novo nascimento, fazer morrer o velho homem. Israel estava no deserto, ainda estava na primeira etapa da vida deles, mas quando eles atravessaram o Jordão, eles então entraram para um novo nascimento, para se estabelecer na terra, porque eles foram justificados no Mar Vermelho, como uma sombra hoje da justificação quando você se arrepende. Eles foram santificados no deserto, e quando atravessaram o Jordão do outro lado, quando Deus abriu o Jordão, do outro lado, eles eram homens novos, tinham entrado numa nova terra. Deus não tinha um povo velho numa terra nova, era um povo novo para uma nova terra. Então aqui está esta terra. Deus não daria para você um novo nascimento, a menos que a sua velha natureza morresse. E o tempo que nós vivemos é um desafio nascer de novo. É um dos maiores desafios, é nascer de novo. Porque o novo nascimento traz você a Cristo, traz você uma vida com Deus. É por isso que nós encontramos pessoas superficiais, porque não nasceram de novo, são frequentadores da igreja, mas não nasce de novo. Os seus dias são contados, porque o homem velho não pode permanecer numa terra nova, entendeu? Então você ficar
entre um povo que recebeu o Espírito Santo, uma mensagem novinha, poderosa, o ser divino se manifestando em nosso meio, a algum lugar, em algum dia, você vai ter um tropeço e vai deixar a vida cristã. Vai deixar por quê? Porque você se escandalizou, porque alguma coisa aconteceu. Você trocou, talvez, os cultos da igreja por uma coisa efêmera, sem nenhum valor, tá? Sempre tem que haver um cabelinho, sabe aonde? No pão. Sempre tem um cabelo no pão, sempre tem uma mosca no azeite, sempre tem alguma coisinha que vai servir de tropeço. Isso é um propósito para que as pessoas abandonem. Mas quando ela nasce de novo, não tem como ela abandonar, porque o Jordão abriu, entrou numa terra nova, é uma nova experiência, e lá no deserto eles não faziam nada, eles não plantavam, eles não colhiam, porque era deserto, mas lá em Canaã tinha terra fértil, eles tinham que trabalhar, eles tinham que preparar a terra, plantar a semente e ter a experiência de colher o que eles plantaram pelo trabalho, pelo suor deles, pela luta deles, tá? Assim um cristão tem uma experiência com Deus através de uma vida consagrada, de uma vida dedicada a Deus. Esta pessoa que nasceu de novo vai ter o prazer de ser abençoada pelos frutos do seu trabalho, pela vida de oração, pela vida consagrada, pela sua vida dedicada a Deus. Ele vai ter experiência própria. Ele vai plantar, ele vai colher, ele vai orar e vai receber, ele vai ouvir e a palavra vai descer no seu coração. A sua vida é outra vida. Ele não está mais no velho deserto, ele não está mais no Egito, agora ele está na promessa. Ele nasceu de novo, ele é uma terra limpa para o Senhor descer e enchê-lo com o Espírito Santo. Eu sempre explico isso com detalhes bem ricos, para que as pessoas se despertem para isto. Olha, quem está me ouvindo, se você não nascer de novo, o seu caminho vai queimar na tribulação, meu amigo. Você não vai ter um padrão diferente, não vai ser padronizado, é para todos, não vai escapar ninguém. Quando Deus mudou o nome de Abraão, em Gênesis 17, era Abrão, que era pai exaltado. Isso significa Abrão. Quando fala Abraão, não é mais de pai exaltado, porque Deus tinha mudado Abraão, mudado o nome dele. Mas como que Abraão ia ter o nome do próprio Deus nele, com o velho Abrão? Assim que o nome de Abrão tornou-se Abraão, de Sarai tornou Sara, Deus foi pessoalmente para revelar o que estava escondido no coração de Sara. E daquele dia que Deus esteve na casa de Abraão, daquele dia em diante, 28 dias, não tinha mais velhice em Abraão, não tinha um fio de cabelo branco, não tinha mais velhice em Sara. Aqueles corpos novos estava representando o novo nome que eles tinham recebido. Isso era sombra de hoje. Lá foi no natural, aqui é espiritual. E quando Sara recebe a semente de Abraão, agora tem um filho na casa de Abraão, foi quando Deus
deu Jesus Cristo para você e te encheu com o Espírito Santo, o Filho veio morar nesta casa. Aí é uma garantia cabal de que você estará no arrebatamento. Sem o Espírito Santo na alma, ninguém vai estar no rapto. Por isso que o batismo com o Espírito Santo dos dons pentecostais murchou e acabou lá atrás. E Deus disse, agora não vai ser os dons. Eu, o doador, vou estar neles. Vou viver neles, tá? Eles serão a minha voz. Eles serão o meu corpo na terra. Eles irão me representar. Por isso que nós vemos que Deus está encarnado na noiva. Agora, quando Deus se encarna numa pessoa, será que ela é uma pessoa leviana, superficial? Aqueles que saem fazer via sacra por aí? Ou é uma pessoa sólida? A nossa vida com Deus, a nossa atitude, depois que recebemos o Espírito Santo, muda completamente. Completamente. Você não precisa mais de muleta para você caminhar. Porque tem pessoas que passam ouvindo 10 pastores por semana. Chega no fim da semana, está uma confusão na cabeça dela, sem tamanho, não foi ajudada em nada. Se é um crente e se tem o Espírito Santo, Deus dá um pastor para ela. Se é um crente e Deus te deu o Espírito Santo, fique tranquilo que você não vai ficar sem um pastor à altura para te arrebanhar, certo? Para te alimentar. Eu estou mostrando tipos e sombras para mostrar dentro do terceiro selo o que o profeta disse. O que foi no natural com Abraão é no espiritual hoje. Veio o profeta do Senhor, o Filho do homem nele, ele parava diante das pessoas e revelava os segredos que há muitos anos estavam lá em seus corações. Não foi o irmão Brana, era Jesus revelando, tá? Não foi o profeta ressuscitando os mortos. Jesus, no irmão Brana, realizava aquelas obras. E quando ele disse que chegasse o tempo que tivesse na terra esse ministério, então estaria o tempo de sua vinda. Era o tempo da nossa transformação. Quando ele revelou o segredo do coração de Sara, dali por diante ela foi transformando até tornar-se uma jovem. Desde que os selos abriram e a palavra abriu, revelando 7 trovões para a igreja, houve uma mudança, uma transformação dentro da igreja. O que está dentro de você é o que vai te transformar. A pele que cobria o texugo, e todos sabem o que é um texugo, é um animalzinho selvagem. A pele que cobria o texugo, um dia aquela pele serviu para esconder a glória de Deus. A pele que esconde você, que escondeu você, hoje não está escondendo o homem, esconde a glória da Shekinah, onde Deus habita, onde Deus vive. Agora, se Deus vive, se Deus tem um trono, esse trono está dentro de nós, faz-se a seguinte pergunta: por que então que Deus está aqui e nós não fazemos grandes obras? Pois bem, se fosse assim, seria uma bagunça, né? Seria uma grande bagunça, cada um fazia o que queria. Deus é um Deus de ordem. É um Deus ordeiro. Na hora exata, quando ela chegar à plenitude da palavra, receber a adoção plena,
quando ela chegar à estatura de Cristo, então a palavra dela, da noiva, é tão boa como a palavra do Senhor. E você já viu o Senhor Jesus fazer no seu ministério alguma exibição? E alguma vez ele exibiu poder? Alguma vez ele fez só para demonstrar: eu posso fazer, eu sou a deidade, eu sou o ser divino, eu posso fazer, eu posso parar as ondas, eu posso parar o vento, eu posso levantar os mortos, assim de uma maneira aleatória, só para demonstrar força e poder? Ele nunca advogou em causa própria. Ele nunca se beneficiou daquilo que ele era. Agora vem a história: se fosse para ele se beneficiar daquilo que ele era, ele descia da cruz, ponto final. Ele não precisava ser crucificado. O ser humano e o ser divino. Ali estava o homem que não teve pecado, o homem que não foi gerado biologicamente. José não era o pai dele, Maria não era a mãe dele, porque ele não tinha o sangue de nenhum dos dois, ele tinha o sangue do próprio Jeová, do Deus Criador, tá? Então ele tomou um ventre emprestado para vir ao mundo. Quando ele morreu, ele foi para uma sepultura emprestada de José de Arimateia. Ele não tinha uma casa para morar, ele não tinha um níquel no bolso. Quando precisou de pagar os seus impostos, ele tirou da boca de um peixe. Lembra-se disso? Ele nunca advogou em causa própria, ele nunca exibiu poder. Foi? Mas agora deixa eu dizer uma coisa: aquele Jesus que morreu como um homem na cruz, aquele corpo que não tinha pecado, tinha que carregar o meu pecado. Só assim ele podia me libertar. Ele foi insultado, foi espancado, foi cuspido, escarnecido, ficou quietinho, não abriu a boca, foi uma ovelha muda. Ele não podia ter nenhuma reação. Naquela hora, ele estava pagando o meu preço. Naquela hora, ele estava me resgatando. Naquela hora, ele estava vencendo o diabo. Naquela hora, ele estava vencendo a morte. E quando ele venceu a morte, nele não tinha morte. Que morte que ele venceu? A morte que estava em ti e em mim. Porque ele não tinha morte, ele não precisava vender a morte. Porque ele é só vida, não tem morte, nele não tem sombra, só tem luz. Então ele estava morrendo ali a minha morte. Ele foi sepultado, sim, colocaram uma sepultura. Aí ele saiu. O poder da ressurreição estava nele. Agora era tempo dele romper a sepultura. Era tempo daquele corpo abatido na cruz que foi para a sepultura ser glorificado. Agora mudou o quadro, agora mudou o ministério. Agora não é um homem que veio para morrer, um homem para ser insultado, mas um homem que agora está ressuscitado. Agora o poder, ele usou o poder que ele tinha da ressurreição. É este poder de ressurreição, está exatamente na alma de cada eleito, na hora exata. Este poder vai entrar em ação e cada santo será transformado, cada santo entrará num corpo glorioso, cada santo deixará essa pele de texugo, cada santo levantará o voo, irá para casa. Esse momento está chegando. Vamos agora, deixa eu ler aqui para vocês
O terceiro selo, tá? Alguns textos muito importantes. Olha, tipos e sombras. O Senhor tinha dito pela boca de Paulo que viria apostasia, lembra-se disso? Que haveria homens amantes de si mesmo. E Paulo usou os adjetivos que essas pessoas seriam. Viria para esse tempo aqui. Paulo disse que haveria um abandono da fé. Paulo disse que haveria um abandono na fé e que os homens amariam mais a eles do que a Deus. Seriam arrogantes, presunçosos, blasfemos. E Paulo citou tudo, e está aqui isso. Pois bem, eu creio que você não quer estar incluído naquilo que Paulo falou, né? Mas os que estão incluídos lá, não tem como. Dia de Sodoma aqui, que era sombra, hoje não é mais sombra. Hoje é literal os dias de Sodoma. Dias de Noé aqui, que era uma sombra, hoje não. Hoje é literal, hoje é real. Porque Apocalipse 10 foi o anjo que Deus enviou para revelar que os dias de Sodoma são esses, que os dias de Noé são esses, para revelar o que os homens seriam. E isso veio exatamente na hora final, no tempo final. Eu posso ler muita escritura aqui para mostrar isso, mas deixa eu entrar aqui neste terceiro selo. E quando a promessa da palavra, nos últimos dias, é trazida a ela a igreja, ela não a receberá, porque ela fica com suas tradições, assim como fez a noiva hebreia. A noiva hebreia é aquela que rejeitou Jesus e o crucificou. Os hebreus lá no Calvário. A noiva hebreia. A verdadeira palavra, tá? A verdadeira palavra, embora manifestada, provada, vindicada, ela não queria, não a terá. Por que não? Porque ali está seu tipo. Seu tipo. E qual foi o tipo? Não o pode fazer. Ela não pode apartar do tipo que ela foi representada. Foi predito que ela o faria. Como você vai impedir tal coisa? Eu vou citar Isaías 66. Tem olhos, mas não veem. Vocês já leram lá? Tem olhos, mas não veem. Tá? Tem ouvidos, mas não escutam. Isaías profetizou e esse povo está com o coração endurecido e ouviu de mau grado. Se cumpriu a profecia de Isaías, que eles não aceitariam o Messias. Eles estavam no tipo, estavam na profecia, e é irremediável isso, não tem como. O Senhor podia fazer todos os sinais diante deles, que eles não aceitariam, porque o profeta tinha dito que eles não aceitavam. Mas tinha uma pequena igreja, poucos. Jesus reuniu 12 e depois ele reuniu 70.
Lembram-se disso? Mas depois ele deu liberdade. Se eles quisessem ir embora, se eles estivessem escandalizados com a palavra que ele estava pregando, que não comeram minha carne, não beberam meu sangue, quando ele pregou esse sermão, lá de São João 6, eles foram saindo de fininha. Todos o abandonaram. Agora, quando ele estava pregando aquele sermão, quando Pedro disse: Senhor, eu não entendi o que significa, o que está por trás disso, comer sua carne e beber o seu sangue, para ter vida. Eu não entendi. Mas ele fez uma afirmação em seguida: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Façamos a pergunta para nós: para onde nós iremos? Faça para você essa pergunta. Para onde você irá? Se a palavra de vida eterna cruzou o nosso caminho como na primeira vinda, para onde nós iremos? Qual igreja que vai dar algo melhor? Onde tem uma palavra completa e total, como recebemos, revelada por um profeta, um anjo do Senhor? Todos que têm a burrice de apartar da igreja, imediatamente o diabo pega ele na porta ali, ó. Vou repetir isso. Todos que apartam da palavra, quando as pessoas começam a razoar, começam a te desanimar e desencorajar, pode ter certeza que o diabo já agarrou ela. E ela é uma presa agora e não vai sair dali, a menos que tenha eleição para sair dali. É o que acontece com dezenas e centenas de pessoas. Porque se ele está sendo representado pelo ladrão da esquerda, ele vai ser um blasfemador. Se ele está representado por Judas, ele vai vender a palavra por qualquer coisinha aí fora. Judas foi por 30 moedas. Por política. Outros vendem para fazer qualquer negócio aí que é favorável a ele. Que é favorável, que dá uma renda extra para ele. Que vai ganhar um dinheirinho a mais. Ou que vai fazer, arrumar uma moça bonitinha e largar da mulher dele. Ou vice-versa. Qualquer coisa que está no seu coração, acima da palavra, isso vai ser consumado. Primeiro lugar em nosso coração tem que ser a palavra. Continuamos. Deus prometeu nos últimos dias que ele manifestaria, vindicaria sua palavra a ela, a igreja. Isso está falando de Laodiceia. E mesmo assim, ela não aceitaria. Por que não aceitaria? Leia Apocalipse 3, verso 18, você vai ver por que ela não aceitaria. Tudo que Deus lhe prometeu por meio de seus servos profetas, Deus prometeu através de Jesus Cristo, Deus prometeu através de Joel 2, 28. Deus prometeu através de Paulo, Deus prometeu através de Malaquias, de João, o revelador, Deus prometeu através de João. Todos esses profetas exatamente
porque a última mensagem seria para ela. Agora, se desejo anotar, essas referências, certamente todos vocês já as conhecem. Jesus disse em São João 14:12. Isto é algo que está em nossa alma. 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Paulo disse em Timóteo 3, Malaquias 4, e João o Revelador, em Apocalipse 17, a grande prostituta. Do 1 ao 17, exatamente o que sucederia agora. E para a igreja, o que é isto? A palavra encarnada, feito carne entre o seu povo, e eles simplesmente não creem nela. Deixa eu dizer uma coisa. Tem mulher que é representada, mulher pessoal, por Sara, por Rebeca, por Ruth, por Raabe, a samaritana. Tem mulher que é representada por Jezabel, Herodias, a filha de Jezabel, que foi um demônio pior do que a mãe. Depende quem que a pessoa está representando. Representando Acabe, representando Ananias, aquele que foi lá para destruir a reunião de Paulo, tá? Representado por Herodes, representado por Pôncio Pilatos. Então tem muitos personagens na Bíblia lá que hoje estão aqui, bem diante de nós. Um por dinheiro, outro por fama, e outro pelo seu bel prazer de fazer o que dá na telha. Agora, tem uma igreja, tem indivíduo que representa a pessoa de Jesus Cristo, como Paulo representou, como Timóteo, como Silas representou, como Filipe representou, como Natanael foi um homem revelado. Agora, isso, ninguém escapa disso. É para aquilo que Deus chamou o homem, exatamente aquilo. Por que sai lá do Egito 3 homens da linha sacerdotal, da linhagem de Levi, que era Coré, depois de estar lá no deserto, fazer a desgraça que ele fez? Por que levanta um Balaão para fazer o que ele fez? Mas Deus levantou um Davi, um Samuel, um Micaías naqueles dias. Deus levantou um Pedro, Deus levantou um Paulo, Deus levantou um Filipe, Deus levantou homens e mulheres que sustentaram a palavra, porque estava designado a eles ser aquilo. Eles assumiram, eles vestiram a roupagem da palavra, sustentaram a palavra no seu dia, viveram o seu dia, viver a sua hora e selar o seu testemunho. Esse é o meu dia, esse é o nosso dia, para selar a palavra, selar com o nosso testemunho a verdade que Deus enviou para nós. Ninguém pode negar que o Senhor Jesus esteve na terra e continua na terra através dela. Eu dou um pulo aqui no meu tempo. Você sabe o que Jesus disse quando ele fez aqueles milagres diante deles? Ele lhes provou que era Deus,
provou aquilo que ele estava fazendo? Ele estava. Ele tinha feito exatamente. Ele lhes disse, ó Cafarnaum, tu que te elevas até o céu, se as obras que têm sido feitas, poderosas obras, tivessem sido feitas em Sodoma, as que foram feitas em ti, ela ainda estaria de pé até este dia. E em Cafarnaum, e não fez nada a não ser curar umas quantas pessoas, e lhes revelar os segredos de seus corações. Isso foi tudo. E eles não sabem o que significam obras maiores. Pensam que tem que ser algum programa gigantesco, onde todo mundo tenha parte. E o juiz faz o seu discurso, a orquestra toca a sua música, as bandeiras se ficam hasteando, as mulheres bem vestidas, permanecendo todos os grandes homens, grandes cartolas de colarinhos virados, tudo mais. Todos eles entram. Isto é importante. Deus diz, isso é tolice. Eles falam, isso é grande. Deus diz, isso é tolice. Ele traz alguma coisinha que não sabe qual é a diferença entre o ABC. Dificilmente e realiza algo que incendeia a verdadeira igreja. E os demais dizem, um bando de santos roladores. Deus chama isso grande. E o mundo o chama uma tolice. O mundo chama aquilo grande e Deus chama tolice. Veja, simplesmente vice-versa. E a coisa que Deus tem prometido, Ele fará e já tem feito. E aqui estamos. Agora, essa noiva hebreia que ele fala, ela ainda permanece como ela fez. Eva hebreia, ela não o faria. Você poderia levantar os mortos, você poderia ver o Espírito de Deus. Jesus desceu e vindicou ser ele mesmo o Filho de Deus. Primeiro ele começou pregando. Bem, eles pensaram, bem, é um sujeito um tanto estranho. Quem é ele, afinal? Ora, a primeira coisa que você sabe, o povo começa a dizer, o povo começa a fazer uma crítica. Agora, espere um pouquinho, veja o que o profeta diz. Ele era ungido. Ele era ungido de Deus, o Senhor Jesus. Ele disse, uma coisa tenho. Falando de João agora. O machado está posto à raiz da árvore. Não é a árvore não do campo, a árvore é o homem. Agora, isso era tudo que ele era, tudo que ele tinha. Falava em termos de um lenhador, não em termos de um clérigo. Víboras, machados, árvores e assim por diante.
Ele não falava em termos eclesiásticos. Mas Jesus disse que jamais houve um profeta como ele. Nunca houve um nascido de mulher como ele. Até esse dia, ele era mais que um profeta. Era um mensageiro do pacto. Parou na brecha entre as duas dispensações, mais do que um profeta. João, sem nenhuma instrução. Seu pai foi um sacerdote. Por que João não seguiu a linhagem do pai para ser um sacerdote? João, filho de um casal já avançado em idade. João vai para o deserto, vai com 9 anos e volta com 30. Ficou 21 anos no deserto. O que ele fez no deserto? O que eu sei e o que eu leio na Bíblia, que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Qual escola que ele cursou? Qual o seu grau de estudo? Como ele ficou tão separado? Porque Deus tinha uma obra para aquele homem que não deixou João misturar com nenhuma religião do seu dia. Não deixou ele crescer entre os fariseus, não deixou ele crescer entre samaritanos ou qualquer outra religião. Ele foi lá para o deserto e Deus o sustentou no deserto, um homem solitário. Para que Deus fez isto? Quando ele saiu do deserto e chegou no meio da civilização, ele veio para apresentar o Messias. Aí perguntaram para ele, escuta uma coisa, você é um profeta? Disse, não. Você é o Messias? Não. Mas quem você é então? Eu sou a voz daquele que clama no deserto, como está escrito no profeta Isaías. Ele se identificou com o quê? Se identificou com a palavra. Agora João tinha uma missão, ele sabia o que ia fazer, que ele iria conhecer o Messias no seu dia. Ele disse, olha, para os fariseus e para os religiosos, ele está entre nós. Ele é um homem tão comum como os demais. Então João preparou bem o terreno e pregou e ensinou. Mas chegou um dia que João estava batizando lá em Enom, que apareceu um homem entre as pessoas iguaizinho os demais. Quando ele olhou, ele só apontou e disse para o povo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor Jesus aproximou de João, o profeta e a palavra. Agora, Deus levantou João para aquela causa. Levantou João só para aquilo ali. João não fez campanha, não curou os enfermos, não reuniu multidão. Qual era o ministério de João? Apresentar o Messias ao mundo. Então, o Senhor trabalha de uma maneira que é muito contrário àquilo que o homem pensa. Vamos treinar um camarada aí, vamos colocar numa universidade, ele faz pelo menos umas 3 universidades e aprenda muitos idiomas para que ele possa render no serviço da igreja. Aí você está formando um verdadeiro idiota que não vai entender nada. Mas deixa um homem que seja iletrado entrar 1 minuto na presença de Deus.
render-se a Deus um minuto em sua vida, e você verá o que Deus pode fazer através dele, o que Deus pode fazer através deste homem, quando ele se rende um minuto a Deus, e Deus o toma para si. Ele começa a falar, então, pode ser um analfabeto, que ele vai sacudir as penas velhas da igreja, e vai levantar um povo que reconhece a palavra do dia. Agora, por que ele era maior? Ele é mais que um profeta do Senhor. Como profeta, ele profetizou. Ele estava lá em Malaquias 3. Mas a missão dele era apresentar a palavra. Não tinha ninguém maior do que ele. Ele era mais do que um profeta, porque ele apresentou a palavra. Quando Deus envia o segundo precursor, que é o irmão Branham, as pessoas falam, o irmão Branham foi um profeta. O irmão Branham é profeta de Malaquias 4, 5 e 6, sem dúvida. Mas o irmão Branham foi muito mais que um profeta. Ele manifestou o ministério de Lucas 17. Aí ele toma Sodoma, aí ele toma Cafarnaum e aponta os dias finais. Ele toma as escrituras de Paulo e dá a verdadeira interpretação do que Paulo queria dizer. Ele toma a Santa Ceia e nos leva nos textos originais, como se comportar. Põe a mulher no seu devido lugar, põe o diácono no seu lugar, põe o pastor no seu lugar, põe a igreja em ordem, para que Deus possa chegar numa tarde, numa noite como essa, e falar pela sua palavra. E a semente de Deus está escutando, está ouvindo, na sua alma há um rebuliço, na sua alma um gozo, há uma alegria, na sua alma há uma segurança bendita, que você passou da morte para a vida, e esta palavra tem causado impacto na sua alma. Agora, o profeta, ele manifestou o Filho do Homem. O Senhor Jesus realizou as obras que ele tinha que realizar em nossos dias através do irmão Branham. O Senhor Jesus, nos dias dele, não criou esquilos, mas em nossos dias ele criou. O Senhor Jesus, nos dias dele, ele deu muitos cegos a visão, mas nos nossos dias, ele deu a 2 pessoas um par de olhos que tinha nascido sem olhos. Se perguntasse para o profeta quem fez isso, ele apontava na hora quem tinha feito aquilo. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Na mensagem Escolhendo uma Noiva, 85. Lá em Los Angeles, tem 3 cidades na Bíblia que estão confinadas ao mesmo fim, à mesma destruição: Sodoma, Cafarnaum, Los Angeles. Quando o anjo de Deus chegou em Sodoma, no outro dia ela foi queimada. Elohim estava com Abraão, e 2 anjos desceram a Sodoma, que está lá em Gênesis 18. Foi lá para tirar Ló, porque a Bíblia diz que Deus tirou Ló de Sodoma porque lembrou de Abraão. Não lembrou de Ló, lembrou de Abraão, que intercedeu por Ló. Deus tira muitas pessoas de muitos enredos da vida, não por ela, porque intercede por ela. Está entendendo? É porque intercede por ela. Abraão tinha
diante de Deus, tá? Abraão tinha fundos diante de Deus. Abraão tinha caráter diante de Deus. Abraão tinha moral diante de Deus. Para subir na montanha e olhar para Sodoma e começar com 50 e terminar em 10. Quando chega em 10, diz, ele levantou e foi embora, que nem 10 pessoas em Sodoma tinha, justas. Depois, em seguida, você lê que Deus tirou Ló de Sodoma, porque Deus lembrou-se de Abraão, tá? Muita gente sai, não por ela, mas por aquele que para por você na brecha. Aí, o anjo chegou em Sodoma, e Sodoma foi queimada. E o Senhor Jesus, nós lemos no texto, foi em Cafarnaum. E sabe de onde ele está hoje? No fundo do mar. Ela sofreu um terremoto e ela desapareceu e o mar cobriu ela. Onde está Sodoma hoje? No fundo do mar morto. E aonde vai parar Los Angeles? No fundo do mar Salton. Uma milha e meia para baixo vai tragar a cidade. O mundo entrará em colapso. O mundo entrará em colapso. Ninguém vai escapar deste evento. E se alguém está pensando que aquele evento vai trazer fé para o rapto, não. Aquele evento vai trazer destruição para o mundo. Não pense assim, que isso é uma coisa, digamos, falar uma palavra até tosca, é idiotice. Tá? Porque o que traz fé para o rapto é a mensagem que estamos ouvindo, a mensagem que amamos e está escrita em nosso coração. Agora veja o que aconteceu lá. Olha, essa é uma advertência solene, tá? Foi pregada essa mensagem, isso aconteceu no dia 29 de abril de 1965, portanto faz 56 anos. E sendo que faz 56 anos, então já passamos um ano do jubileu, porque todo ano 50 é o jubileu. Faz 50 anos que soou esta profecia, tá? Essa é uma advertência solene. Nós não sabemos a hora, e você não sabe a hora quando esta cidade um dia estará no fundo deste oceano. Ó Cafarnaum, aí o profeta está no púlpito falando. Ó Cafarnaum, disse Jesus, tu que te exaltas até o céu, ao inferno será baixada, pois se as grandes obras que têm sido feitas em ti houvessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, elas existiriam até hoje. E Sodoma e Gomorra jazem no fundo do Mar Morto, e Cafarnaum está no fundo do mar. Deus não vai poupar isso aqui. Isso não será poupado, porque essas cidades, essas regiões estão no fundo do mar. Agora, as obras que Deus realizou em Los Angeles, nos dias do irmão Brana, que Jesus fez lá, se fosse feito, Sodoma se arrependia no pó. Cafarnaum se arrependia. Você está observando que quando vai crescendo a iniquidade, vai crescendo o pecado, e vai havendo um esfriamento na humanidade, tá? Então Deus fez obras nestas cidades,
elas não se arrependeram. Mas a última cidade que Deus fez grandes obras dos nossos dias foi Los Angeles. E ninguém se arrependeu naquela cidade. Então ela foi sentenciada, tá? Sentenciada, que o afundamento dela vai dar um choque mortal no mundo inteiro. Economia, clima, tudo vai virar um inferno aqui. É melhor você pensar bem sério nisso que estou falando nesta noite, porque esta geração vai ter que assistir isso de camarote. Tu, cidade que alega ser a cidade dos anjos, Los Angeles, cidade dos anjos, que tens exaltado a ti mesmo até o céu, envia toda a imundície da moda e coisas que até mesmo os países estrangeiros vêm aqui, envia toda a imundície, toda a moda e coisas que tem mesmo aos países estrangeiros. Vem aqui para apanhar nossa imundície, e as enviam para lá com suas finas igrejas e torres assim por diante, da forma que fazem. Recordem, um dia tu estarás no fundo deste mar, está tudo minado sob ti agora. A ira de Deus está em erupção embaixo de ti. Mas quanto ao tempo, quanto tempo ele manterá este banco? Este banco de areia pendurado assim, quando isso escorregar, vai diretamente 1 milha de profundidade dentro do mar Salton. Isso será pior do que o último dia de Pompeia. Arrependa-te, Los Angeles, arrependa-te o restante de vocês e voltem para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo para fugir e voltem para Cristo. Amém. Uma cidade foi sombra da outra. Sodoma era uma sombra de Cafarnaum. Cafarnaum, uma sombra de Los Angeles. Duas estão debaixo do mar, a última agora vai afundar. Essa vai ser de estremecer o mundo. Por isto que aquele ladrão lá na cruz, ele estava ali sendo representado, entendeu? Por aquele que tinha rebelado no céu. Quando Judas vendeu o Senhor, ele foi o mesmo que trouxe a terça parte dos anjos, tá? Cada personagem na Bíblia, aquele espírito não morre, atravessa eras e eras, até a consumação. Agora, o Deus dos céus tinha uma igreja. A rejeição dos pentecostais foi para levantar a noiva. A rejeição de Niceia, Eva rejeitou a palavra no Éden, Eva hebreia no Calvário. Agora, a Eva de Niceia, os pentecostais, rejeitaram nos dias do irmão Branham. Se Deus tinha uma semente logo em seguida, e ele colhia aquela semente, como colheu no jardim do Éden, ele pôs um Abel, bem junto com quem? Com o diabo que estava no ventre de Eva. Um Abel, semente de Deus, que representou Cristo naqueles dias. E Sete foi a ressurreição de Abel. E de Sete veio Enoque, o homem que Deus o arrebatou. Então, a noiva está exatamente representada em Enoque, representada em Elias, que andou com Deus, e Deus para si o tomou. Essa é uma representação daqueles lá do passado, como Jó viu a sua ressurreição.
É um tipo que hoje você escutou os trovões e viu também a ressurreição no abrir da palavra. Agora, só esquentar o banco da igreja não resolve, só vir à igreja não resolve. Temos que ter uma vida devotada a Deus, consagrada a Deus, e entender quem somos, entender o que está dentro da nossa alma, receber isso e viver este momento. É um momento único, isso não vai se repetir. Esta geração pela qual eu sou um pregador, para a qual eu sou um pregador, e você é um crente, esta geração não vai se repetir, não vai ter homens para sustentar essa mensagem, não vai ter uma igreja para manter fiel essa palavra. Nós somos as últimas sementes que Deus levantou. Não pense que vai aparecer outros pregadores, ou levantar uma classe de gente que está nascendo agora para sustentar essa mensagem. Você vê a condição do tempo, vê a condição da hora, você vê como as pessoas estão incitadas a fazer o que é errado, como elas crescem de maneira errada. Quando eu nasci, não tinha internet, acho que nem telefone tinha, se tinha era muito, muito raro. Acho que não tinha televisão quando eu nasci. Eu conheci isto agora, mas quem nasce agora, quem agora é um jovem, tem isso na palma da mão. É a era, sim, da tecnologia. É a era que o diabo entrou na quarta dimensão e está fazendo um estrago. E está acabando com família. Famílias são destroçadas, assassinatos em família, casamento pela internet, namoro pela internet e tantas coisas que acontecem ali, e as famílias estão estremecidas, não tem mais comunhão, não tem mais diálogo, porque tem que falar com alguém estranho que está na tela. Isso acabou com a família, acabou com a juventude. Daqui por diante não vai sobrar mais nada, mas o Deus do céu tem lembrado de nós nesta hora. Ele abriu a cortina e mostrou a sua glória, e mostrou que Ele está presente e que Ele está em carne nela, e está se manifestando através dela, e nós sabemos que esse é um tempo único e é a hora da nossa partida. Eu queria ler uma profecia aqui do apóstolo São Paulo. Vou ver se eu acho ela aqui imediatamente para nós encerrarmos nesta noite. Tem tanta coisa aqui, mas eu quero chegar nisso aqui. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que é este tempo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E a igreja tomou exatamente este caminho aqui, profetizado, que a era que nós estaríamos vivendo nela, seria uma era só de corrupção. E você lembrar que Deus te guardou, que Deus te colocou em um lugar que Satanás não te alcançou,
para você ser qualquer tipo de pessoa, ou seja, religiosa ou uma pessoa mundana, mas dos dois lados você estaria perdido. Agora eu vou ler a última aqui, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse tempo é difícil. Porque haverá homens amantes de si mesmo. O pessoal gosta mais dela do que de Deus. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Tem uma pesquisa norte-americana feita por David Wilkerson, que hoje é falecido, que 45% da juventude americana odeia os pais. É muita gente, não? Agora, prossegue. Sem afeto natural. Sem afeto natural. Nem afeto natural tem. É um selvagem, é um bicho. Irreconciliáveis. Não tem como acertar eles. Porque está na palavra. Que eles seriam assim. Você não pode mudar o quadro. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Incontinente é o irreverente, sabe? É o irreverente. Cruéis, sem amor para com os bons. Tudo isso aqui na nossa era. Traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites. Deleite é dos prazeres, né? Hoje as pessoas não aceitam Jesus por causa do prazer. Se eu for para esta mensagem que o pastor prega, eu vou perder toda a minha vida. Seu ignorante, você está ganhando. Vou perder toda a minha juventude. Porque a juventude, então, é comer, beber, fazer... Isso é vida, né? Comer, beber, fazer farra, prostituir, fumar... Tudo que está por aí. Isso é viver. Isso chama-se morte. Tá? E nós temos o desconforto, posso dizer assim, nós temos o desprazer, se há esta palavra, de ter tanta gente que escapou do nosso meio e foi para o mundo. E hoje eles olham com tanto desprezo para a gente. Porque um espírito sodomita o representa. Tá? Quem te representa é o que você faz aqui. As pessoas não se tornam ladrão porque ele quer ser ladrão, porque tem um demônio que faz ele ser ladrão. Uma mulher se torna prostituta porque ela quer que um demônio faz ela ser uma prostituta, um mentiroso ou qualquer coisa pecaminosa. Ela é como, digamos, ela é teleguiada, ela está como se diz, presa àquilo, ela não sabe fazer outra coisa, tá? Está condicionada àquilo, não sabe fazer outra coisa. Beber, fumar ou usar qualquer tipo de droga, está confinado àquilo. E a maioria vai até o final e se acaba. É por isso que quando uma pessoa escapa da mão do diabo, ela é resgatada por Cristo, ela recebe o Espírito de Deus, aí ela sabe de onde ela veio, o perigo que ela corria. Aqui está. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Agora vai dar uma ideia aqui, ó. Assim, porque deste número são os que introduzem pelas casas
e levam cativa mulheres nécias carregadas de pecado, levadas a várias concupiscências. Igreja cheia de concupiscência, cheia de prazer. Só vai na igreja se tiver alguma coisa que pode entretê-la fora da palavra, se a palavra não tem interesse. Que prendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Prega 200 anos, prega 50 anos, não chega nem no batismo. Estão sempre aprendendo. Então, a escola dominical ensina a vida inteira e nunca aprende. Sabe por quê? Porque quem está ensinando não tem nada para oferecer. Porque se um homem tem o Espírito Santo e está ensinando uma igreja, essa igreja recebe o mesmo Espírito que ele tem. Mas se ele não tem como ensinar. Aí Paulo profetiza sobre esse Espírito que agora. Como Janes e Jambres, que eram os 2 feiticeiros de Faraó, resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, ou reprovado quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. É isto que eu falei bem no início, tá? Que isso era sombra lá atrás. Quem que é Janes e Jambres hoje? Que foi resistir a Moisés, tá? E que fez uma serpente também, e que Moisés chamava uma praga, eles chamavam outra. Era uma competição, só que eles não podiam fazer nada sem que Moisés fizesse primeiro. Eram personificadores. Por isso que tem uma igreja que personifica a vida cristã, mas não tem nada de cristão. Todas as igrejas nominais personificam o cristianismo, quando eles não têm nada de Cristo nelas, tá? Agora, por que você, eu, nós temos que parar e ter um tempo para pensar sobre isso? Por que o Senhor veio trazer para nós que isso aqui não é coisa de Paulo lá atrás? Paulo falou para esses dias. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quando o profeta estava pregando as eras da igreja, quando o irmão Branham estava orando e pegando a mão das pessoas, sentindo a vibração, revelando o que estava no coração dela, aí apareceu os ministros dos homens de negócio fazendo a mesma coisa. Aí ele falou assim, aí estão eles. Aí está Janes e Jambres, os imitadores, imitando o irmão Branham. A minha última citação agora, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu vou dizer. Pode ser isso aqui, não sei, deixa eu ver. Acho que eu perdi a escritura. Eu perdi a escritura, isso mesmo. Está aqui, bem no final de 2 aos Tessalonicenses. Paulo diz assim, ó, capítulo 3 e verso 13 e 14. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não mistureis com ele, para que se envergonhe. Vamos ficar em pé, amados. Senhor Jesus, a sua palavra, ela nos instrui
e para sermos instruídos, ela nos corrigem. E, Senhor, tudo isto que falamos é para uma reflexão. Tudo isso que o Espírito falou é para um tempo de meditação, para podermos sintonizar o dia que o Senhor nos colocou aqui, o propósito que o Senhor teve em fazer isto, de uma igreja conhecer o seu lugar, de uma igreja conhecer que Deus enviou um profeta que manifestou os ministérios do Filho do Homem. O Deus dos céus enviou esta mensagem para um tempo de escuridão, quando o sol já se pôs e as sombras desapareceram e se tornou noite. Todas as sombras se cumpriram. Sodoma, os dias de Noé, todas as manifestações de todas as sementes se manifestaram nesta hora final. Por isso que a semente verdadeira, a semente genuína, a palavra, Cristo, o Verbo, tem se manifestado em nosso meio, para nós sabermos que Ele nos amou, nos elegeu e nos chamou para fora e nos encheu do seu Espírito para fazer conhecer exatamente quem somos e quem está vivendo dentro de nós. Como a pele cobria o animal texugo, um dia passou esta pele cobrir a glória da Shekinah. Esta pele que cobria uma alma cheia de pecado, hoje esta pele cobre uma alma redimida que tornou-se o trono do Senhor. Ó meu Deus, que isso possa ser compreendido, que isso possa ser vivificado em nossa vida. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Digam graças a Deus.